Você sabe o que é salto quântico? Gostaria de entender melhor como, onde e de que forma ocorre esse princípio da física quântica que ultimamente foi demasiadamente utilizado e às vezes até fora de contexto. É realmente possível que a gente possa aplicar as implicações desse pressuposto em nosso cotidiano, auxiliando na quebra de paradigmas, na forma como a gente enxerga o mundo e a nós mesmos? Olá, saudação a todos e todas. Meu nome é Paulo Ricardo, sou terapeuta integrativo. Então, primeiramente, é importante que a gente entenda que esse fenômeno ocorre essencialmente no mundo subatômico e que é justamente de onde a maioria dos cientistas céticos, inclusive alguns físicos quânticos, eles justamente criticam muito essa relação, essa interação que os outros físicos teóricos fazem, de dizer que existe uma relação entre o mundo micro e o macro, a nossa realidade propriamente dita. Porém, a experiência da fenda dupla, que foi, vamos dizer assim, uma das experiências que de fato colocou em xeque as bases do paradigma científico, do método cartesiano, justamente porque nessa experiência constatou-se que uma simples presença humana pode alterar o resultado das interações dessas partículas. De maneira bem simples, para a gente entender, de uma forma mais didática, é importante a gente compreender que nessa experiência, a presença humana ela tem a capacidade de alterar o resultado das partículas, porque até então, pelo materialismo científico, as duas coisas não se misturam. Partículas e ondas são coisas diferentes. Matéria, partícula é matéria, eu posso tocar. E onda é energia, é a minha voz que está se propagando pelo espaço, as ondas de Wi-Fi que está passando aqui. Então essas coisas, até então, pelo paradigma científico cartesiano, essas coisas não se misturam. E na experiência da fenda dupla, quando se tinha uma presença, essas partículas alteravam os resultados. Quando as partículas eram observadas, se comportavam de uma forma, quando não observadas, se comportava de outra. Então, essa simples experiência trouxe de volta todas as filosofias, as implicações, e colocou, e de uma certa forma validou, pelo menos em questão de possibilidade, o esoterismo oriental, principalmente. Então, a relação mente-matéria, interação mente-natureza, energias, vibrações, tudo isso volta de uma certa forma, dentro do meio acadêmico, até pelo menos um respaldo de questionamentos, de pesquisas. O fato é que tem muitas pesquisas que ainda precisam ser melhor entendidas, melhor compreendidas, mas pelo menos já há essa abertura. Segundo ponto, agora a gente vai entender um pouco como funciona a estrutura do átomo, para aí sim a gente entender onde é que está ocorrendo esse salto quântico. Então, quando a gente observa a estrutura do átomo, a gente vai perceber que o núcleo dele está formado por prótons e nêutrons, e ao redor dele, em suas órbitas, estão girando os elétrons. Esse modelo é bastante similar às órbitas dos planetas que ficam girando em torno do Sol. Então, nesse sentido, um elétron, no momento em que ele fica girando e começa a ganhar energia, começa a ficar excitado, ele simplesmente, ao ganhar essa energia, ele salta de uma órbita para outra. Até aí já é estranho esse salto, que foi observado pelo Niels Bohr, um físico muito conceituado dentro da física quântica, porque ele teve uma contribuição enorme. Então, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que esse salto estava gerando uma descontinuidade. Por quê? Porque simplesmente, como na física clássica, de acordo com as leis da física clássica, para eu poder sair de um local para o outro, eu tenho que me deslocar um tempo. É impossível me mover no espaço sem deslocar um tempo. E esses elétrons, quando eles saltam de uma órbita para outra, quando eles ganham esses pacotes quantum de energia, eles simplesmente desaparecem.
e instantaneamente desaparece aqui e aparece em outra órbita. E eles só podem saltar essa órbita quando ganha energia. Então até aqui a gente tem algumas coisas para ir entendendo. O elétron, quando ele ganha energia, ele dá esse salto, e no momento que ele dá esse salto, ele simplesmente não percorre nenhum caminho. Então o elétron, quando ele ganha quantidades de energia, por exemplo, quando é submetido a temperaturas extremas, a tendência dele é se distanciar do núcleo do átomo, ou seja, vai ganhando energia e vai ficando mais distante. Quanto mais distante, quer dizer que ele está com mais energia. No momento que ele vai voltar para a sua órbita inicial, que ele vai voltar, essa energia que é liberada, ela é liberada em forma de radiação eletromagnética, né? Na forma quantizada, por exemplo, como um fóton, que nesse momento ocasiona a emissão de luz. Então, nesse momento, por não se saber onde está de fato o elétron no momento que ele dá esse salto, daí surge várias especulações, porque inclusive de que ele poderia estar em uma outra dimensão, inclusive possibilidades da existência de universos paralelos, que tem uma certa consistência, uma base científica, que inclusive é defendido por físicos, né, como o Stephen Hawking, que morreu defendendo essa ideia de universos paralelos, entre outros. Então, para a gente conseguir se aproximando agora das implicações filosóficas, né, que se tem em relação a esse comportamento do elétron com a nossa vida, com o nosso cotidiano, né, das expressões de dar o salto quântico na mente, tem um fator importante. Quando a gente observa o espectro eletromagnético, que é aquele gráfico que mostra das cores do vermelho até o violeta, a gente percebe que a cor vermelha ela é uma cor mais quente, justamente porque é quando os elétrons estão mais próximos ao centro. A cor violeta, ela realmente tem uma emissão de energia maior. Então, nesse momento que o elétron vai desaproximando na camada mais externa do átomo, ele está recebendo, ele está emitindo mais luz nesse sentido, né? Então, a partir daí, a gente começa a fazer algumas implicações filosóficas. Primeira coisa é a gente perceber de que a matéria ela já não é tão sólida quanto de fato se imaginava, né? A gente já sabe hoje que a matéria ela é simplesmente energia condensada. Outro ponto que a gente percebe também aí, no momento em que um elétron ele salta de uma órbita para outra, onde é que ele está, né? E aí a gente pode sim pensar nessa ideia de universos paralelos, de outros planos, né, de uma dimensão extrafísica. Outras implicações disso também é justamente a questão da consciência, porque, como mostrado lá na experiência da fenda dupla, no simples ato de observar, eu estou alterando a realidade, isso quer dizer que, além da minha matéria, pode existir uma consciência, que você pode dar o nome de espírito, pode dar o nome que você quiser, mas que há uma forte evidência de que existe algo extrafísico, de uma consciência que está observando, está alterando a realidade. Então, nesse sentido, quando eu altero a minha forma de pensar, quando eu penso positivamente, que a gente já viu que o pensamento positivo ele tem uma ação imediata no nosso corpo, então a gente faz essa analogia de estar dando o salto quântico na nossa mente, que é justamente saindo de um estágio anterior, de um estágio mais limitado, uma forma limitante de pensar, estamos expandindo através de conexões sinápticas e criando, vamos dizer assim, uma nova realidade para a nossa vida. A questão das críticas que foi falado em relação por parte de alguns cientistas é que eles ainda não querem, de fato, ver que existe essa relação do salto quântico com a vida no mundo macro. E, nesse sentido, se há, de fato, essas discussões. Mas tem muita gente que apresenta implicações filosóficas que fazem um certo sentido, mas que ainda, de fato, ao meu ver, precisa de um pouquinho mais de tempo para que, pelo menos do ponto de vista científico, com aparelhos tecnológicos, que venha a ser comprovado. Mas as evidências de que quando eu altero o meu estado de pensar em relação a mim mesmo, quando eu mudo essa forma de visualizar, muito provavelmente que eu estou alterando o meu campo vibracional de frequências energéticas, e esse salto, quando ele é dado, ele traz, vamos dizer assim, consequências muito positivas para a nossa vida. Então, a pergunta que fica é:
que tipo de padrões, que tipo de pensamentos negativos, de crenças que a gente está alimentando constantemente em nossa vida. O que é que está sendo impregnado e que está esperando essa nova forma de pensar para que a gente dê efetivamente esse salto quântico em nossa vida. Então, espero que vocês possam compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal, marcar o nome de pessoas aí que vocês acham que possa ser útil essas informações, e esperamos continuar produzindo mais vídeos, trazer temas mais interessantes, especialmente da física quântica, como esse, tá bom? Então, com o poder da minha mente, com o amor do meu coração, eu vos saúdo. Namaskar.